Tudo bem? E aí? Vamos ver se vai rodar, né? Esse Insta hoje. Então, para quem tá aí já passando, a gente vai falar um pouquinho sobre os sentidos ocultos, telepatia, percepção, deslocamento de energia, reinos elementais, sincronismo, domínio do tempo. A ideia é... Oi, Fê. Oi, Bru. A ideia é eu tá trazendo um pouquinho para vocês que a gente trabalha no nosso laboratório dos sentidos. Esperando o povo se chegar. Maria, Andressa, o assunto é legal, o assunto é interessante. Vamos falar sobre energia, intuição, sexto sentido. Oi, Moa. Esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, para poder dar um ritmo aqui na nossa conversa, que eu não pretendo me alongar. Todo mundo em casa ainda ou já estão tudo na rua saracoteando? Tempos de quarentena são tempos da gente aprofundar, né? Em algumas questões, em algumas coisas. E eu comecei a trazer o laboratório virtual, né? O laboratório de aprimoramento dos sentidos ocultos, porque agora a gente se comunica praticamente por frequência energética, né? Que é o próprio telefone, a própria conectividade aí, né? Então, como até fazer dessa ferramenta uma coisa mais real na sua vida, né? Que antes a gente usava assim como... E agora é a nossa natureza. Tudo isso que você emana para o seu aparelho, né? Que você atrai, né? Como é que você lida com os algoritmos? Você é manipulado pelo seu aparelho telefônico ou você o manipula a seu favor, né? Você continua falando o que sente no Facebook ou falando o que você precisa, né? O que aparece para você aí na sua página do Insta, né? É o que realmente você precisa ou é a sombra máxima do seu consumismo? Né, gente? Para falar de sincronismo é isso, né? O que a gente está atraindo pra gente, né? Falar de energia, né? Tá aí uma boa palavra, né? Pra gente começar o nosso assunto. O que é energia, né? Todo mundo fala de energia. Energia é aquela coisa, né? Quando você não sabe o que você falar, você fala que a vibe não tá boa. Né? Ou que a energia tá boa, mas a gente nunca consegue definir, né? O que é a energia. Eu acho que essa seria até uma primeira fala, né? O que é energia, né? De que energia é essa que a gente se refere e de que a gente tanto fala, né? Quando a gente está se referindo a essa energia, a gente está se referindo primeiramente à bioenergia, né? A gente tem que compreender que a atmosfera e esse espaço entre a crosta terrestre andando para cima mais ou menos 1 quilômetro, 1.200 metros, é o espaço da bioenergia, né? Gente, é muito pouco, né? É super insignificante, é uma película, né? Essa energia toda que a gente vê. E qual que é a diferença entre energia e matéria, por exemplo, né? Então, gente, sim, tudo é energia, né? Então, o que é energia? Energia são duas partículas em movimento, né? Que causam entre elas um certo magnetismo e faz rodar, né? Esse movimento que roda ali no meio cria-se uma energia comum. Então, na verdade, quando a gente fala de energia, a gente está falando de campos energéticos, né? A energia por si só seria um átomo. Um átomo é uma bomba atômica, né? Não é exatamente dessa energia que a gente se refere, né? Então, quando a gente fala de energia, a gente está se tratando de campos energéticos, que é um espaço
com uma energia em comum, com um assunto em comum, com um tema em comum, com alguma coisa que dá, que caracteriza, qualifica, né, aquele espaço, né? Qual que é a diferença entre espaço e matéria? A diferença é o tamanho, né, o espaço físico mesmo, entre as partículas, né? Então a energia ela é mais aberta, conforme ela vem se condensando, né, ela vai virando matéria, né? Então a matéria ela está num estado mais conectado, mais comprimido, né, da energia, né? Que daí está a rede de carbono, né? Tudo que existe é feito de carbono, essas ligações, aí forma a matéria. Porém, além da matéria, seja o que for, um aparelho, um negócio, tudo tem o seu campo energético, né? Nada é estático, né? Isso não ocupa apenas esse lugar, né? Isso ocupa esse lugar e mais algum lugar em volta, né? Tanto é que eu tô falando com vocês aqui, né? E para minha voz chegar aqui existe um espaço, né? Então a gente tá se comunicando por ondas energéticas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Quando a gente fala de energia, a gente fala de campos energéticos, né? E o que altera isso é o magnetismo, né? Então, o que que faz rolar essa bioenergia na Terra, né? É uma quântica espacial. Então, a gente vai pegar ali o nosso Sol, que é o principal eixo, né? O que coordena aqui, claro que vai muito além na galáxia. Aí tem o centro da Terra, que é um centro extremamente magnético, né? Então, existe esse poder de atração entre o Sol, a Terra, que atrai a Lua, né? E aquele movimento, né? Possibilita essa camada. Tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Então, existe uma coisa que atrai outra, que se movimentam e ali forma a energia, que está sempre tudo em constante movimento, né? Parou, não tem mais movimento, acabou a energia, né? Não tem. Isso não significa que morre. Morre e continua. Morre a alquimia, né? Justamente desse movimento até da matéria, porque matéria também é energia. Então, ela se renova o tempo inteiro, né? Ela se transforma. Ela se quebra e se liga. Então, conforme vai o magnetismo... E como que isso acontece? Se a gente pensar até pelo clima, né? As estações. Então, conforme vai passando o sol, conforme vai aumentando, diminuindo as frequências de calor, a gente pode até usar o calor como referência, certos alimentos vão se reproduzir melhor, outros menos. Então, essa alquimia, ela é natural devido ao movimento do planeta. Então, essa energia que a gente fala que é exercida sobre nós também, né? Ela vem dessa geometria espacial, né? E tudo vem em cima de uma geometria espacial. Por isso que eu sempre falo que é muito importante a gente compreender o tempo real, que é o tempo das luas, né? Dos 28 dias perfeitos, das 13 luas. Por quê? Porque a gente acompanha um tempo, né, dito por horas, que nos tira da magnitude do tempo real. A gente enquadrou o tempo como uma coisa fechada, né, numérica, uma coisa cartesiana. E o tempo não é assim, né, gente? O tempo é dimensional e ele vai catracando. Então, isso explica o movimento das marés, né? Isso explica uma série de situações. Então, quando a gente usou esse calendário que a gente usa, né? Que é um dos assuntos do laboratório também, né? Que é o estudo do tempo, a gente perdeu a conexão natural com o tempo, né? Que é o quê? Sentir o tempo, andar de acordo com o tempo, fazer o que o tempo manda, porque para cada tempo existe uma energia que está mais evidente. E o que que acontece? A energia da humanidade, ela não gira no mesmo compasso da energia de um planeta Terra inteiro. O humano, ele é mais rapidinho, né? A vida dele é mais breve, né? Então, o que que acontece? Por isso a gente tem esse processo de ansiedade, a gente atropela o tempo, né? Então, a gente acha que uma coisa está resolvida quando ela não está, né? A gente vai buscando diminuir. Por quê? Porque pra gente a gente vive uma contagem de anos. A gente acha que a nossa vida vai acabar ali no final. Então, a gente sempre está buscando antecipar as coisas até pela falta de conseguir se entregar nesse movimento natural. Então, essa característica da gente estar usando o tempo de forma errada é uma das principais formas da gente ter atrofiado esse lado do cérebro, né? Que foi o tempo onde a gente parou de perceber o movimento normal do mundo, do planeta, né? Do nosso mundo, né? Então a gente desconectou isso aqui e começamos a seguir outras pessoas, e seguir regras, e seguir coisas, e seguir sistemas, e civilizações, sociedades, enfim, né? Só que, muito legal a globalização, porém cada lugar do mundo tem um aspecto, uma situação, um habitat, um nicho, uma energia, né? Então isso já depende desde o calor, né, gente, que vai delimitar aquela vegetação, aquele lugar, tem uma série de coisas, né? Então essa diversidade, né, é que torna também
essa energia em constante movimento e para cada lugar vai ter uma coisa diferente, né? Não adianta tu querer que o cara que mora lá no Alasca seja alegre, vibrante, como o cara que mora na Bahia, né? É outra ensolaração, é outra absorção de vitamina D, tá? Então, isso não é a energia, ela acompanha 100% a ciência e a biologia. Ela pode não explicar de forma tão simples, porque quando a gente fala em estudo científico, a gente precisa ter, a gente tem um método, né? Quem é doutor, mestre aí, sabe disso. Então, essa metodologia científica, ela ainda está um pouco limitada para o estudo da quântica, não muito mais, tanto que já foi aí comprovado a teoria da relatividade, que é o quê? O tempo não é uma variável fixa e não corre como a gente acha que ele corre, né? Ele é um estado sobreposto de situações. O que que prova isso? O déjà vu. Quem já teve um déjà vu? Né? Então, esse deslocamento no tempo é um deslocamento energético. Você pode ter uma foto, né, de um futuro. Por quê? Porque você já viveu aquilo. Não é exatamente que você já viveu aquilo, mas você fez algumas coisas que essa energia ela vai levar aquilo, sabe? Então, tem várias coisas assim que se a gente pensar, já comprovam algumas coisas, né? Por exemplo, um lugar com uma energia muito pesada. Você não começa a bocejar? O que é bocejar? É você ampliar os seus campos energéticos, né? E acomodar. Então a energia começa a pesar, começa a invadir o teu espaço, você naturalmente se protege, né? Ah, mas eu também sinto isso com uma energia boa. Sim, com uma energia bem curativa, você tá lá num espaço recebendo uma emanação, né? Para os seus campos se movimentarem, é natural que você boceje. Ah, estou numa meditação, eu durmo. Não, não é que você dorme, né? Você está deixando o teu inconsciente agir, sabe? Então, gente, esses processos energéticos são extremamente interessantes. É muito misticismo em cima das coisas, né? Que é a coisa do esotérico, que mistura crença com as coisas. Então, a gente tem que separar em duas situações. Uma coisa é o estudo da quântica, dos campos energéticos, dos estados natural da humanidade. O que é um estado natural da humanidade? É natural a gente ter os nossos sentidos todos ampliados, né? Que é a gente conseguir ter uma percepção quântica. Então, é a gente sentir, intuir qual que era uma erva certa para fazer um certo tempero. É uma conexão que existe entre o planeta e o humano, né? Essa energia, ela está presente dentro da gente. É o cheiro, pelos hormônios. A gente tem todos um sistema, né? Por exemplo, quando alguém está falando mal de você, você sente às vezes, né? Às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas você sabe que ela está pensando outra, que fica aquela coisinha na tua orelha, né? Então você está tendo o quê? Um processo telepático. Às vezes a gente percebe sempre do jeito negativo, né? Ah, eu vejo um espírito, né? Eu vejo espíritos. O que que você vê? Né? Você vê um residual energético, que é uma porção de ectoplasma, com memória quântica, né? Aquela pessoa tem uma memória, existe uma memória ali contida. Então, não é que eu não preciso da quântica para fundamentar espiritismo, por exemplo. Por quê? Tudo é energia. Do espírito a qualquer coisa. A energia é um estado vibratório, né? Que compõe essa nossa vida, esse nosso mundo, né? E vai ainda além, a menor partícula já é uma energia, uma estrela é uma energia, mas não é uma bioenergia, não está composta dentro dessa nossa camada, né, que a gente vive aqui, que é a atmosfera. Então a ideia, gente, né, quando eu trouxe esse laboratório, que é um estudo bem longo, assim, de bastante tempo da minha vida, né, então para quem não me conhece, sim, eu sou mãe de santo, acho que a maioria aqui daqui sabe disso, mas eu estudei na Espírita, uma faculdade em Curitiba brilhante, que tinha um curso chamado Parapsicologia, que agora também ainda tem, mas isso já fazem muitos anos, acho que uns 18 anos. E existiam laboratórios conectando o mundo inteiro, inclusive com o terreiro em que eu funcionava, existiam esses testes, existiam esses exercícios para tentar legitimizar as coisas e não para provar que acontece, porque eu acho que ninguém precisa disso, é para compreender e fundamentar os acontecimentos, né? Então, o Ticum, por exemplo, né, que aquela pessoa vir ali e conseguir projetar uma força que não é. Então, o que acontece, gente? A gente usa muito pouco do nosso cérebro. Então, esse outro lado está atrofiado. Por quê? Por essa série de situações. A gente entrou numa situação usando a nossa inteligência para se envolver
numa esfera de conforto e praticidade, né? De ter as coisas à mão e práticas, realmente utilizamos bem. Só que a gente esqueceu que o humano, ele não veio com uma consciência só para sobreviver e viver bem na Terra, ele veio evoluir. Né? Essa é a diferença entre o humano e as outras espécies. Né? As outras espécies é instintiva a evolução delas, a humana não. Né? A humana, ela vem buscando, tanto que existe aí, né, a lei do karma, uma série de coisas, ela vem buscando essa ascensão, né? Tanto que a gente está tomando agora todo mundo um sossega-leão, né? Então, o que está acontecendo, por exemplo, agora? O que é a energia da pandemia, né? A gente tem um vírus, um inimigo que eu sempre brinco igual obsessor, né? Ninguém vê e ele só toma forma quando gruda em alguém, né? Quem nunca viu diz que não existe, né? Quem já teve um por perto sabe como é que é e diz que não é teu, né? Então, assim, é muito engraçado, porque eu sempre comparo muito, assim, a coisa do vírus com um obsessor, que eu acho uma linguagem muito legal de se colocar, né? E quando a coisa entra lá pra dentro de você e pega teu pulmão, é igual o obsessor quando te possuiu, né? Quando já virou uma palhaçada só, já estão compartilhando da mesma natureza, né? Que o vírus, ele é uma metade de uma vida. Por que ele faz isso com o planeta? Ele é como uma bomba atômica, gente. Ele é uma parte, né? Para você poder ter um ser vivo, você precisa do DNA e do RNA. O DNA contém a informação essência e o RNA, ele transporta para que as coisas se conectem. O vírus, ele só tem a essência. Ele vai buscar os RNAs perdidos, né? Isso é pura quântica, gente, tá? Conectividade. Quem tiver aí, né, pelo ar que chegar perto desse campo, né, vai estar, não tem escape, é magnetismo natural, é a mesma coisa que eu tenho um hidrogênio aqui, o outro aqui, eles vão se grudar, não adianta. Ah, então adesivinho espiritual, nada, menor cabimento, não existe fundamento nisso, tá? Não existe remedinho espiritual para vírus, tá? É mentira se alguém te falou isso, tá? Isso não tem fundamento, tá? Por quê? Justamente por isso, ele é uma parte, é como ele vai se identificar ali, você queira ou não, né? Aí você manifestar a doença de alguma forma, isso é outra coisa, né? Aí vai depender da tua imunidade, uma série de coisas. Mas você contrair o vírus é algo inevitável se você não fizer isolamento social. O isolamento é o quê? Você fazer uma distância entre campos energéticos, né? Então, se aqui tem o vírus e aqui não, dependendo dessa distância, que a gente colocou 1,5 m aqui aí, né? Pela expressão desse vírus, né? Ele não vai se conectar. Né? Então, o nosso campo energético, o que está acontecendo com ele? Ele está agora sim, está cada um por si. A gente tem um mínimo de contato, então ele está com pouco movimento, né? Então, o nosso campo energético, ele está meio enraizado, está todo mundo em casa, ele está recolhido, então ele está mais junto de você. Então, você vive tudo mais intensamente, né? E além disso, existe um karma coletivo, muitas pessoas falecendo ao mesmo tempo, né? Muitas pessoas morrendo ao mesmo tempo, seja por corona, seja... E sem nenhum terreiro aberto, nenhuma casa de fé aberto, nenhum vórtice de energia feita para atuar nessa, se você não acredita em espírito, memória dessas pessoas que estão ali, né? Que ficam agitadas no umbral. Por quê? Porque elas morreram e elas não têm nem um contato, elas não têm nada, elas são enterradas, elas são mortas, né? É todo um sistema energético que ainda dá uma densidade. Por quê? É muito ectoplasma passando de uma vez só. Não é só os guias que fazem esse trabalho, é a própria drenagem natural. Então, quando a gente passa por um pós-guerra, no momento de guerra, no momento de pandemia, como a gente está passando, é natural que a energia de sofrimento e de tristeza esteja mais próxima da gente. Né? E a gente sinta esse peso, sinta às vezes essa agonia, né? Isso é energia, gente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se elevar e se conectar. Por isso que a gente tem falado tanto, né? Lá o espaço do Asas que a gente está vindo, né? Com esse trabalho mais quântico, mais meditativo, que é o quê? Se no terreiro a gente ancora com os campos inferiores, junta a energia e faz aquele vórtice de energia com a corrente, com as pessoas emanando, com o ponto do altar, com o ponto de metal que puxa aquela energia, né? Agora a gente não tem isso. Por isso que eu falo, gente, como é que vocês vão incorporar? Ou como é que vocês vão sentir uma energia tão próxima se o umbral que tá aqui tá uma energia tão desordenada? Não é isso, é uma conexão superior. Então quando você se expande e se conecta de verdade, você começa a entrar com os teus campos superiores, que são aqueles de elevação, de consciência, de ativação, e você consegue acessar uma outra camada quântica, mais acima.
né? Por isso que tem tido tanto sucesso o laboratório nessa fase. Porque o que a gente está conseguindo fazer? Exercitar, por isso é um laboratório. Para a gente ativar o nosso cérebro, a gente precisa fazer exercícios, né? Para que esse lado do nosso cérebro que está atrofiado volte a funcionar. Então, se existe a inteligência ali, que é o QI, existe a inteligência emocional, também existe a inteligência energética, a inteligência quântica, que é a gente perceber e sentir energeticamente as coisas, né? A gente não precisa tocar para saber que aquilo ali tem tal forma, tal textura. A gente não precisa olhar para saber o que tem além daquela porta. Eu não preciso ouvir para saber o que está sendo falado, porque aquela energia, a partir do momento que já foi dito, já está no astral. Se já está no astral, você tem condição de captar. Depende no que você está dando atenção, né? Por isso que eu falo que é legal a gente é um treinamento, né? É um treinamento para a gente usar as nossas habilidades. Claro que tem gente que já nasce assim. Tem gente que é telepata, tem gente que é clarividente, tem gente que prevê, né? Por exemplo, quantas pessoas não vinham, né? A grande onda, né? Quem nunca sonhou com a onda, né? Não tem os sonhos comuns de todo mundo, que você sonha que tá caindo e nunca termina, né? São estados, gente, energéticos que lá no nosso inconsciente eles formam essa memória, né? Então, que são essas coisas que a gente já sabe que a gente vai passar, né? A coisa já está no ar, exatamente. Então, já está aqui, você vai se conectando. Agora, com o que você vai se conectar? Né? Você vai se conectar com o que está aqui embaixo no ego, que é essa disputa que está acontecendo, porque daí no meio ainda tá todo um outro vucu-vucu acontecendo, porque todo mundo, ninguém sabe aonde ou quem seguir, né? Gente, na dúvida, siga os seus instintos, né? Super saudades de todo mundo, tô adorando fazer essas coisas, né? Que a gente vai se conectando. Tá, agora como fazer o seu instinto funcionar, né? Ainda mais nós, mulherada, que tem um monte de mulher aqui, a gente é tudo louca, né? A gente, dependendo da fase, o nosso instinto é sensacional e dependendo, a gente tá caída nos nossos apegos, nas nossas vontades, nos nossos desejos. Como filtrar isso? Como você saber se a tua intuição tá correta, se é o teu querer, se é uma sombrinha tua, uma vaidade? Como que a gente vai entender e qualificar? Aí que tá. Então a gente começa a desenvolver os sentidos para a gente poder ir conectando um com o outro e você começa a fazer mandalas que te dão sinais, né? Que te dão sinais. Então por isso que a gente tem hoje tantos portais. O que é, gente? O retorno, né, do sangue da mulher para a terra, de trazer essa conexão, né? Que é as sacerdotisas agora. O que é o neo-xamanismo, né? De você entender e lá na medicina, por que a gente vai tomar uma medicina, gente? Né? Por que o cara vai lá tomar uma ayahuasca, né? Ele não é porque ele quer ficar doidão, tá? Ele até pode pensar isso, mas não é isso. Ele quer buscar a natureza dele, ele quer buscar entender. Então, isso que eu falo, né? Quando a gente vai buscar uma medicina, quando a gente vai buscar alguma coisa, o que a gente está trazendo, né? O que é o neo-xamanismo? Não é voltar a ser o indígena, é buscar entender a conexão do homem com a Gaia, né? É buscar entender o que temos para nós agora, porque não adianta a gente se enfiar numa floresta agora, né? Ó, tá aí, né? Estamos acabando com a Amazônia, não é isso. A gente tem que florestizar a nossa vida. Ai, mas eu moro num apartamento, não interessa, né? Você come igual, né? Se você não tem como plantar na sua casa, eu aposto que a menos de 5 quilômetros da sua casa tem uma horta comunitária, por exemplo. Né? Então a gente tem que parar de pretexto, gente, sabe? A gente não entende que não existe, falando de energia, resíduo. Não existe, tá? Não existe lixo no mundo, não existe cantinho para você jogar, tá? Tudo que tá no mundo tá ali em metamorfose. Quando a gente resolveu inventar lixo, né? A gente cagou com tudo, né? Então a gente fala do lixo, mas a gente não sabe, por exemplo, para onde vai o nosso cocô, né? Você não sabe o que é feito do seu cocô, né? Eu moro em Floripa, por exemplo, é tudo fossa, né? Então a gente vive em cima do nosso próprio cocô, né? As pessoas, elas não sabem aonde fica a sua fossa, elas não sabem se tá cheia, se tá vazia, elas não sabem se elas moram em cima de um monte de barata, né? Então, assim, a gente nem fisicamente a gente não consegue perceber, às vezes, que a gente tem que buscar entender desde o nosso ambiente, tudo. Então, eu acho que essa quarentena nos chamou para o nosso lar, para nossa morada, para a gente entender que antes da gente olhar ali fora, a gente tem que olhar aqui dentro, e não é só dentro do nosso corpo, né? O que eu percebi como mãe de gêmeos? Gente, nós não suportamos os nossos filhos. Quem é mãe aí sabe,
tá 24 horas com a sua criança dentro de casa. Gente, é uma loucura. Tem horas que você quer igualar, matar, cortar a cabeça, né? E por quê? Nós fomos condicionados que temos babá, que temos escola, que temos praia, que temos passeio, que temos shopping, que temos cinema. A gente tá acostumado a terceirizar até a tal da maternidade, né? Agora a gente está todo mundo encasuado tendo que lidar, educar, ensinar os seus próprios filhos. Sim, queridinha, agora não tem desculpa, tá? Eu quero ver quem serão os filhos da quarentena, né? Quem serão essas crianças? É esses aí que eu quero ver agora, entendeu? Quem é que tá dando educação e quem é que tá esbufeteando seus filhos, né? Suas mulheres, coisa arada e tal, né? Então, gente, nosso poder de suportação está aqui. E para ajudar, as nossas energias estão assim. Quem tá sozinho, dá com a cabeça na parede, né? Faz os seus processos. Quem tá com alguém, vai fazer o quê? Né? Conflito, claro, vai bater, né? Se alguém aí tá me dizendo que tá num mar colorido de amor com seu companheiro, com a sua família dentro de casa, passa a receita aqui agora. Se manifeste que nós estamos querendo saber quem é você, tá? É impossível, gente, tá? Por que eu tô querendo trazer isso pra vocês? Porque isso tá muito pesado, gente, e as pessoas estão trazendo um peso pra sua história quando o peso está no ar. A gente tá vivendo uma guerra, só que a gente não enxerga o nosso inimigo. Então o que a gente fala? Não existe guerra nenhuma, né? É normal, é normal. Ai, os jovens, eles não entendem. Claro que eles não entendem, gente, tá? Claro que eles não entendem, tá? Não adianta você querer cobrar um treco do guri que ele não consegue visualizar, ele não consegue ver, se nem a gente consegue, tá? É muito complicado. Chega uma hora que mesmo aquele mais radical ali na hora afrouxa, porque radicalismo também não é a solução. Então, é aprender a lidar com essa situação. Aí, o que a gente faz? Qual é o texto do dia que a gente acorda na nossa cabeça? Quando é que isso acaba? Quando é que isso acaba? Gente, alguma coisa acaba nessa vida? Nada. Tudo se transforma, tudo se adapta. Então, o que está acontecendo? Não vai acabar, tá? Não vai acabar. As coisas vão se transformando e as coisas vão mudando. E quando você vê, já aconteceu, tá? Então, não existe, gente, as coisas serem assim como a gente quer, né? Ah, eu decidi, fiz isso. Tá, mas existem conexões, existem memórias, existem energias, existem, né? Vamos falar de relações, trocas energéticas. Como é difícil, às vezes, a gente conseguir tanto juntar quanto separar. Porque tem vínculos que ficam unidos e tem outros que se afastam. Então, essa troca ela tem que estar sendo alimentada o tempo inteiro. E às vezes não é um viés só, né? Você tem várias outras opções, né? De conexão. Só que às vezes a gente tá onde? No nosso cabresto. Aí a gente acha que tem só aquele caminho, exatamente. Daí a gente entra nessas coisas, tal, né? A gente acha que tem só aquele caminho. Não, gente, sempre tem outro caminho. Por isso que o pessoal fala que a nova era é arte, né? Então é o quê? É a gente se permitir viver as nossas emoções, que é esse elemento água. Essa linguagem dos elementos, ela é riquíssima para o autoentendimento energético, porque ela, arquetipicamente, ela explica a base da nossa natureza. Né? Eu gosto de brincar no laboratório, quando eu explico os campos energéticos, que é uma casinha, né? Então, aqui embaixo a gente tem os 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar, que é o que compõe a terra, que é onde a mulher está conectada, né? Por que é a mulher? É da mulher que igual sai uma fruta na árvore, sai o filho aqui, tá, gente? Não adianta querer contrariar isso, é assim que funciona. Em cima vem o triângulo da consciência, que é esse aspecto que a gente chama de masculino, que é mais linear, que é apontado para uma direção, que é o caminho que a gente vai seguir, né? Então, essa casinha energética, né, que no meio, né, roda ali essa alquimia, né, que a gente chama daí do que vocês quiserem, né, essa transformação, que é esse nosso campo astral, que ele está o tempo inteiro se movimentando. Por isso que a gente fala, né, e a fé, as crenças ajudam muito. Por quê? Porque às vezes você está buscando mudar, mas você tem muitos registros, às vezes até arcásticos, assim, que você não consegue sair daquilo ali. Aí tu te conecta com Deus, Jeová, Aleluia, Sagrado Feminino, seja lá o que for. A fé é um fio que aquele negócio que está achatado dentro de você, ele te conecta e te eleva, tá? Então a fé é uma ferramenta quântica também. Tá? É uma ferramenta que pode te levar a se perder completamente. Porque daí o que a gente fez? A gente pegou, botou uma imagem aqui. Vou pegar um santo, pera. Só porque eu sou macumbeira, eu vou pegar um cabelo.
tá? Aí a gente pegou o caboclo, né, e dissemos que isso aqui representa o caboclo, né? Isso é o caboclo, isso é o caboclo, ok. A gente entendeu que isso é o caboclo, né? É a essência do índio da floresta, que passou por aqui, que deixou a sua memória de como viver em legitimidade com a terra, que foi dizimado, que teve a sua ascensão, era... Tá. Aí eu pego e começo a cultuar esse caboclo. Eu acreditar no caboclo e fazer essa conexão de alinhamento de memórias é uma coisa. Eu botar e falar pro caboclo que ele tem que me trazer alguma coisa, me dar alguma coisa, a gente não tem cabimento, tá? Você tem que entender que isso é uma inspiração, é uma conexão com essa energia que já tá numa esfera superior. Isso aqui, por isso que eu tirei isso do meu congar. Isso aqui às vezes pode ser, gente, que sem querer nos faça tirar esse Deus do nosso interior e sempre botar você olhar para fora, né? Então bota o nosso espelho no outro. Isso também prejudica as relações num monte, porque a partir do momento que Deus mora fora de você, você também faz o seu espelho no outro que está na sua frente, porque em algum momento você tem que se olhar. Né? Foi por isso que eu tirei. As pessoas me perguntam por que eu tirei as imagens. A gente continua acreditando nas mesmas coisas. Eu só quero que eu não tenha que te mostrar a cara disso, porque isso não tem cara. Isso é uma frequência, é uma energia, é um saber. Tá, mas o caboclo fala, é uma voz. Ok, isso é audioevidência, isso é uma forma conectiva com uma memória quântica que foi muito importante no planeta, por isso ela é alimentada, você cultua aquela energia porque ela foi importante, ela tem registro na Terra. Né? Então você se conecta com isso daqui e absorve aquele saber. É muito diferente de você achar que isso aqui vai fazer alguma coisa para você, tá? Então é isso que eu tô querendo explicar para vocês. A gente acabou, pra gente lembrar e ter essas referências. Sim, eu tenho os meus caboclos. Por quê? Porque quando eu vou ali no meu altar e olho para ele, eu consigo sentir essa vibração. Sim, eu sinto a presença de um índio maravilhoso me acolhendo, eu sinto aquela emanação, eu sinto tudo aquilo que vibra de alguma forma dentro de mim, mas eu não dou assim uma expressão como se ele estivesse me dando alguma coisa. Nós estamos compartilhando saberes, isso é conectividade. Isso vale com qualquer crença, com qualquer religião. O que a gente está buscando é compreender as coisas melhor. E para você saber se você está conseguindo realmente acessar essa energia ou se você está acessando uma energia manipulativa, por exemplo, né? O que é energia manipulativa? São religiões de massa, né, gente? São religiões que falam, você tem que ser assim. Tem que ser assim, para mim acabou, tá? Se você tem que ser assim, é sinal que você já não entendeu nada, né? Para mim, cada um pode ser o que quer. Tá? Ah, mas o cara matou um monte de gente. Cara, a escolha é dele. Cada um erra como quer e corrige os seus erros como quer. A liberdade reina sobre a Umbanda, sobre todos nós e sobre principalmente a quântica. Não existe isso de a gente se mensurar por certo ou errado. Não faço isso porque é errado. Não. Aquilo é da tua natureza. Por que você tem vontade de fazer aquilo? Você tem que ter uma explicação só para você. Porque você não faz aquilo. Se você está se baseando por certo e errado, está faltando fundamento para você. Né? Não existe você se basear em certo e errado, a gente tem que detalhar. E é isso que às vezes a gente acaba aprisionando, como às vezes a psicologia faz. Né? A gente cria uma metodologia para tornar a vida mais prática, o engajamento com as pessoas mais prático, porém a gente abafa a nossa criatividade, as nossas habilidades, o nosso dom. Então, às vezes, você pode estar removendo uma sombra, né? E você está perdendo a chance de olhar para essa sombra e entender que ela quer te mostrar um outro ângulo de luz que você produz muito melhor. Quer fazer uma nova geometria com você, né? Então, é o movimento da gente aceitar as nossas questões, né? Que a gente fala em perdão, então eu acho que o perdão é uma palavra muito legal para a gente conseguir acessar, né? É uma coisa verdadeira, porque quando você fala perdão, por isso que eu sempre brinco, né? A gente sempre precisa falar perdão. Perdão, ele é natural, ele é da sua essência, né? Ele tá dentro de você, o perdão, né? E para que ele serve? Para você se permitir transmutar. Tá? Então, o perdão ele não precisa ser dito, né? O perdão, ele te faz você se perdoar pelo teu erro, né? E fazer diferente. E isso traz muito mais crédito do que você fazer o que é certo. É você compreender, errar, se perdoar, né? Isso tudo é energético, gente, sabe? Então, é a gente compreender essa esfera e ir lidando com a nossa natureza sem buscar a perfeição, o antissofrimento. Não é nada disso. A gente tem que aprender a lidar com as nossas situações. A própria perfeição leva à estagnação, né? A própria realização leva
a estagnação. Estagnou, a energia para. A energia para, tudo perde o sentido, gente, tá? Então, a gente trazer o movimento e se permitir levar pelas emoções, por isso que a emoção e a motivação vêm da vontade, né? Ninguém faz nada porque é certo, gente. Você faz alguma coisa porque você é motivado, tá? Você se sente motivado. Pode ser até pelo teu ego, não interessa. Mas você é motivado, tá? Existe uma motivação. Ninguém levanta da cama sem uma motivação, tá? Tanto é que tá aí a depressão, né? Você precisa de motivação, você precisa estar emocionalmente bem. Para você estar emocionalmente bem, você tem que conseguir lidar com as energias também. Senão a gente se cria esses padrões mentais que vão consolidando. Então, o que é o campo energético das emoções? Ele é todo colorido. Essas coisas começam a se misturar. Se misturar, você começa a embolar, você começa a não entender nada e forma uma porção cinza. O que você vai fazer com ela? Né? Tentar misturar mais cor, às vezes piora, jogar, né? E você vai fazendo experimentos. A melhor saída, gente, é expandir, deixar com que naturalmente o seu campo vá lidando com aquilo. Então, por isso que eu falo que o laboratório é uma coisa que eu tenho muito comigo, que apesar de eu ser terapeuta, gente, eu sou muito quântica. E primeiro que nem existe cura nessa linguagem, né? É autocura porque é um processo natural de transformação. O terapeuta é um facilitador, né? Para que essa pessoa assuma a sua própria transformação. Né? Até eu sempre brinco, né? Esses dias eu recebi uma mensagem maravilhosa de uma mulher que se curou de um câncer extremamente grave, que ela vinculou esse feito ao terreiro, e eu me lembrei prontamente das palavras do meu pai de santo. Não, ninguém faz nada, absolutamente ninguém. Ela encontrou uma motivação, um raio que ela conseguiu manter o estado dela quântico numa conexão que ela conseguiu reordenar as células dela. Se ela se identificou e conseguiu ligar isso ali no terreiro, sensacional. Porém, você pode fazer isso com qualquer coisa, né? Não precisa ser necessariamente uma crença, né? Cada um tem seus métodos de trabalho. Então, é uma reorganização celular, é uma reorganização prânica, é uma reorganização energética, né? E a gente está nesse momento percebendo e atuando e trabalhando com essas energias, a gente começa a ver o mundo de outra forma. Por quê? Porque a gente começa a entender o que é realmente importante. A gente começa a entender a interação, a gente começa a ver o quanto é interessante os acontecimentos da nossa vida. A gente consegue nos trazer para o destaque, para o vórtice do nosso movimento, do nosso destino, dessa coisa rica, dessa coisa mágica que é o teu percorrer essa terra, né? E a gente, quanto mais emoção, quanto mais vida, quanto mais coisa tu carregar e tu deixar nessa terra, é mais rica a tua passagem, né? Então, quanto mais a gente conseguir se conectar com os menores detalhes, com a menor riqueza, você vai trazer esses detalhes, essa riqueza que vão compor, né? Esses adornos energéticos que a gente pode colocar, né? Que são esses brilhos, e a gente é capaz de transformar as coisas ao nosso redor. Quem não se sente bem dentro de um lugar lindo, dentro de um lugar cheio de flores? Quem não repara, né? Quem não repara numa coisa feita com capricho, numa coisa feita com delicadeza, seja ela qual for, né? Não importa, é feita com primor, com detalhe, com riqueza, com aprimoramento, né? Essa riqueza a gente esqueceu. Né? No laboratório a gente trabalha durante os 7 dias, cada dia, intensamente, cada assunto que a gente vai falar. Tem que treinar, gente, você tem que treinar a tua telepatia, você tem que treinar a tua clarividência. O que é que vocês querem enxergar? Você quer enxergar alguma coisa para te trazer algo de fora que não te pertence? Não tem porquê, você vai estar abrindo uma influência, não é positivo para você. Clarividência é você expandir a sua visão e você conseguir ver além da matéria, mas o que serve para você. Não adianta nada você expandir isso e você se cruzar e se embolar com vários outros campos, que é o que eu vejo com muitos iniciados em várias coisas acontecer. É se perder no propósito, tá, gente? Então, para você desenvolver os sentidos, você tem que entender que você tem um propósito, que é o primeiro de tudo, que é a sua evolução, né? E o seu caminhar aqui na Terra de forma rica e saudável. Rica no que eu tô querendo dizer, com fatura de tudo. A gente busca, assim, essa prosperidade, porém ela não é o dinheiro. Ninguém faz nada com dinheiro, gente. Dinheiro não serve pra nada. Duvido que alguém aí pegue em dinheiro, tá? Vocês não querem dinheiro, gente. Vocês querem as coisas que o dinheiro compra. Então, por que a gente acha que a gente precisa de dinheiro? Por que você vibra que você quer dinheiro, né? Tá completamente errado. Você não quer dinheiro. Então, como é que você vai começar a prosperar? Tá? Quando você olhar o que você precisa, enxergar além dos seus olhos, enxergar a quântica dessa situação, né? Eu quero
Esse guia, eu quero trazer a força desse orixá para o meu altar. Poxa, eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, né? Teve uma situação, vou contar para vocês, que foi muito engraçada. Eu tenho a Esmeralda, que é minha cigana, né? Eu sempre tive essa coisa da clarividência, por isso eu vim trazer isso para vocês. E eu queria muito um baralho, né? E eu entrei numa loja e tinha o tal do Oráculo da Deusa, hoje é o carro-chefe do meu tarô, isso 20 anos atrás. E eu entrei nessa loja e o custo desse baralho era, eu nunca esqueço, era R$ 78, né? E estava na Livrarias Curitiba por 36 e só tinha um. E eu não tinha R$ 1. Eu tinha, na verdade, R$ 8 para comprar pão e leite para levar para casa, né? Então, fui embora, né? Pensando que talvez eu conseguisse, né, no outro dia, comprar o negócio. Cheguei na panificadora, que eu compro pão todos os dias da minha vida, desde que nasci. Dou o dinheiro, ele me devolve, né? A hora que eu olho na minha mão dentro do carro, exatamente R$ 38. Eu dei 8, ele me deu o que eu queria e ele me deu R$ 38. Obviamente, eu no meu instinto, eu sou uma pessoa assim que eu realmente, eu devolvo. Eu no mesmo minuto levantei e fui devolver, né? O dinheiro que ele me deu errado. Eu só escutei aquele grito na minha orelha. Ei, por que você vai fazer isso se eu tô te dando o que você precisa? Você precisa daquilo, né? Esse R$ 38 eu devolvo, não vai fazer a menor diferença. Confia em mim, né? Na mesma hora eu voltei, fui lá e comprei o baralho e é o carro-chefe do meu trabalho até hoje, tá? E eu tenho certeza que o seu Edmar da padaria não passou fome, tá lá a padaria dele maravilhosa até hoje por causa desses R$ 38. Vocês entenderam? E eu ainda fiz pior, tá? No dia seguinte eu fui lá e contei isso pra ele. Ele olhou pra mim e falou assim: que bom, querida, que eu te dei esse presente, tá, gente? Então, eu acho que a gente precisa rever. A gente precisa rever muita coisa. Às vezes a gente não consegue perceber. Sabe aquela coisa que a gente fala, que é uma linguagem bem legal, que cavalo selado só passa na sua frente uma vez? Né? De tanto em tanto tempo ele passa, gente. Né? De tanto em tanto tempo aparecem as encruzas da vida. Como perceber esse cavalo? Será que é uma empolgação do momento ou será que é uma catracada na tua vida? Né? Como é que tá isso? Né? Que tem muita gente que tá nesse momento, né, se reinventando, trazendo. Como que você traz esse fervor de uma forma rica, de uma forma positiva para que você encontre o teu propósito, né? Como que você faz aquilo se amantar, né? Se raizar, como que é isso? Então, gente, o laboratório ele traz essa ideia, ele é um treinamento, tá? Então a gente começa desde olhando florzinha, faz exercícios, é chato, dói a cabeça, porque tudo na vida tem uma base, ninguém vira um médico sem passar pela faculdade de medicina, né? Você não chega, né, para mexer com os órgãos e com o que você gosta antes de passar pela estatística, né, não tem outro jeito. Então, a gente tem que entender que o laboratório ele é meio maçante no começo, às vezes as pessoas desistem. Por quê? Porque exige disciplina, senão você vai viver de crença o resto da vida. Crença é um aspecto que não fundamenta nada, tá? Crença é uma conexão, ela não é um fundamento. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Fundamentar as nossas bases para que as nossas crenças passem a agir positivamente. Então, você pode ter suas crenças, é importante as crenças, né? São filamentos que são importantes, né? Então, para a gente conseguir fazer com que essas coisas, esse vórtice, principalmente em momentos de transformação, como que a gente está passando agora, né? A gente está passando por uma mudança de paradigma na humanidade, né? Envolve vários setores. Aí, o que as pessoas falam? Por conta dessa polaridade que a gente fez, então existem, a base de tudo é duas partículas, né, gente, que é o positivo e o negativo, né? Então existe tanto uma repulsa que não deixa com que elas grudem, quanto uma atração que não deixa com que elas se afastem tanto. Então fica aqui, né? Ora você ama, ora você, né? Existem essas duas partículas. O que a gente colocou por convenção? Esse é o símbolo de mais, esse é o símbolo de menos. O que as pessoas colocam? Esse é bom, esse é mal. Esse é do bem, esse é do mal. Isso é bom, isso é certo, isso é errado. E assim seguimos. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Não sei o que, não sei o que lá. Nada me irrita mais. A gente chegou num ponto que a gente não consegue mais nem falar. A gente bate panela. Tá? Ah, não, gente, eu me recuso, tá? Vamos voltar para nossa inteligência e vamos analisar fatos e parar de ser bipolares, porque tá todo mundo bipolar. Uma coisa é outra, ou é certo ou é errado, cara. Não existe mais um fundamento e um separar as partes para depois reconectar o todo, porque não adianta você tirar uma parte do todo, aconteceu alguma coisa aqui, né? Sim, aconteceu alguma coisa aqui. Vamos olhar para isso daqui,
tá? Aqui aconteceu alguma coisa. Você não vai pegar isso aqui que aconteceu aqui e dizer que esse todo é aquilo ali. Né? Você já se perdeu inteiro, gente, tá? Que é o que a gente faz com a gente às vezes. Aconteceu uma coisa aqui, você já espalha por tudo. Aconteceu uma coisa lá, a pessoa já é julgada até o fim. Aconteceu, tá? Não, gente, vamos ter calma no julgamento, vamos ter calma na compreensão, né? Vamos olhar para aquela situação e não nomear e colocar como se uma ação equivalesse ao todo. Isso é uma visão extremamente imediatista, porque aquilo que eu falo hoje, gente, a gente tá olhando para essa imagenzinha, ela tá aqui assim, né? Se eu voltar a olhar ela daqui 50 anos, provavelmente ela não é mais assim, né? Talvez se eu até, sei lá, por alguma razão, mudar de fé, mudar de crença, se eu olhar para ela amanhã, talvez ela já não seja a mesma coisa para mim. Talvez até hoje mesmo ela já não seja alguma mesma coisa para mim. Então a imagem, a visão, como a gente já sabe, é uma medida de frequência. Gente, cor não existe, tá? Enquanto você não entender que cor não existe, é uma frequência, tanto que a gente enxerga de um jeito e vocês enxergam de outro, né? Então, cada um vai ter um ponto, já te respondo, Ju. Cada um vai ter um ponto de vista de uma coisa. E você tomar uma faceta da realidade como verdade, você está completamente cartesiano. Você tomar uma volta, você ainda está cartesiano. Se você olhar só embaixo, você ainda também não chegou em lugar nenhum. Se você olhar só aqui, também não. É uma análise de conjunto, isso é energia. É você analisar tudo. É você olhar isso aqui, você saber qual foi o material que foi feito, qual foram as tintas, qual foram os potes, que essa mesma tinta aqui pintou mais o quê? Né? Que energia foi compartilhada nesse pincel? Gente, é abrir, é você conseguir ver o todo, é você ver as partes, é você olhar uma xícara de café com leite e entender que aquilo não é uma realidade única. Existiu café, existiu leite e existiu o café com leite. Ele não vai se dissolver, mas pela sua percepção ampliada você consegue perceber o café, o leite, o açúcar, quanto tem, até a qualidade e a marca, dependendo da tua profundidade. Por exemplo, um chefe de cozinha manja tudo de tempero, né? Por quê? Porque ele aprimorou sentidos, né? Ele aprimorou. Uma pessoa que tem uma deficiência, ela aprimora outros sentidos. E o que acontece? Por isso que eu tô falando, gente, a gente precisa usar o outro lado do cérebro, né? Canhoto, eu sou canhoto tem um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque a vida exige muito da gente. Vocês não têm noção do que é ser canhoto. A gente aprende a viver em adaptabilidade, porque tudo é feito para destro, entende? Sim, eu entendo que a gente é uma minoria, mas tudo é feito para destro, né? Então a gente vive numa constante adaptação, né? E isso por isso que não é que o canhoto tem mais facilidade, ele não tem mais facilidade em nada, é porque ele foi acostumado a se adaptar, coisa que o direito já não, já tá na zona de conforto dele, né? Então, gente, a gente por isso, então não é que o esquerdo é mais do que alguém, não tem nada a ver, né? O que acontece é que ele teve que se adaptar, né, ao mundo feito para direitos, para destros, né? É muito normal você não estar sentindo conexões agora, né? Porque como essa camada energética do nosso planeta, primeiro que você tá com o teu campo mais reduzido, você tá em casa, né? Pontos de força, terreiros, centros, tudo, tá tudo parado. Isso não significa nem só as coisas espirituais. Tá parado o restaurante, barzinho, tudo que é energia que a gente faz, de alegria, tá parado, gente. Então, o movimento astral tá muito sutil. Sem contar que, como a gente tá tendo muitos desencarnes, quem é espírita, os guias estão muito mais voltados a isso, até porque agora é um tempo diferente. É um tempo da gente parar de querer e pedir coisas, que é o que a gente geralmente faz, né? Escutar conselho, né? E focar no que a gente tem entendido de tudo isso. É um tempo de reflexão, né? É um tempo de voltar e buscar compreender, olhar as nossas caminhadas, a nossa trajetória, compreender cada caminho que a gente fez, né? Então, esse é o chamado, né, desse momento que a gente está passando. É uma revisão conceitual, porque a gente está passando por uma mudança de paradigma no mundo. Por quê? Porque a Gaia, nosso planetinha Terra, está num ponto que a humanidadezinha fez com ela, que não vai mais possibilitar a nossa vida como temos, né? Então, a gente está vivendo essa mudança, né, forçadamente, porque em breve não teremos mais água, em breve não teremos mais uma série de coisas. Então, esse mundo que a gente vive hoje, ele está à beira de se transformar.
Ai, pobre natureza? Não, querido. Esse é o seu tempo. A natureza ela se recupera sozinha. É só você sumir daqui, tá? Não, tá aí. Olha lá o céu lá da quarentena e tudo quanto é lugar. A natureza tá louca de feliz. E essa quarentena ela quer dizer o quê? Olhem o que vocês fazem com a casa de vocês, que é a Grande Gaia, né? Olhem o que vocês fazem, né? Então, oi, querido. Né? É isso que está esse chamado agora. Por que está havendo essa mudança de paradigma? É forçado, gente. A gente chegou num ponto agora que se a gente não olhar, né, para o nosso planeta, e tanto é que entrou agora essa briga violentíssima, que é a briga do capitalismo contra a vida. Só que a gente não está falando da vida de uma pessoa que vai morrer ali que já está velhinha, né? Ai, pessoa insignificante, já está velha mesmo, vai morrer, que é o pensamento de alguns, né? Não é dessa vida que a gente está falando. Tá? A gente está falando da vida do nosso planeta, a gente está falando da vida dos nossos rios, a gente está falando da nossa floresta, a gente está falando da nossa vida verdadeira, que é o que possibilita você e teus filhos e teus netos de continuarem a vivendo que nem o seu avô de 80 anos que morreu de coronavírus ontem viveu. Tá? Então, gente, essa vida que a gente está lutando não é essa vida aqui que está aqui, pode morrer aqui, desencarnar aqui. Isso aí tá tudo bem, gente. Paciência, vão acontecer mortes. Isso aí não, né, a gente vai tentar, logicamente, trabalhar da melhor forma para isso, mas a grande questão aqui é a gente entender que isso vai muito além, né? Isso vai muito além. A gente não está conseguindo compreender como esse vírus tentou nos mostrar que está todo mundo interligado, que ninguém está fora desse movimento, né? Que o planeta inteiro tem que pensar como uma unidade, né? Que foi o saber que a Avó Maria trouxe no nosso laboratório que eu desenvolvi só para o terreiro, tá? A sabedoria é única, tá? O ser humano é um e ele precisa ser reconhecido por todos. Tá? Não importa se é preto, branco, ser humano, tá? É um. E essa unidade a gente precisa encontrar, tá? Então, é isso que a gente está tentando aprender e esse laboratório eu venho tentando buscar essa conexão sua com a Gaia para que ela te lembre quem você precisa ser. Sua com a natureza para que você consiga entender quais são as plantas que você precisa ter perto de você, como que você vai estar se contextualizando. Você pode ser urbano, você pode ser moderno, você pode ser tudo isso. Qual é o teu contexto, qual é o teu papel, né? O que você passa? Você pode ser capitalista, você pode ser empresário fodástico, isso tá tudo bem, gente, cada um tem o seu papel. O mundo ele não precisa andar para trás. A gente não quer andar para trás, a gente quer andar para frente. A gente quer usar a tecnologia, a gente quer usar sim os nossos confortos, os nossos adornos. Não é separar entre fútil e desnecessário. Não é isso, gente, tá? É a gente conseguir convergir as coisas de maneira coerente, tá? E é uma dificuldade muito grande que a gente tem aqui. Cada um defende uma causa e a gente não entende que todas essas causas são face ao mesmo indivíduo. Todas as batalhas, elas levam a mesma coisa. Todo mundo só quer viver bem. Todo mundo só quer ser feliz, gente. Só isso, tá? Essa é a busca de todo mundo. Cada um vê isso de uma forma, tá? Mas todo mundo quer a mesma coisa, né? Ah, mas ser feliz para um não é igual que para o outro. Engano seu. Porque se você achava que, por exemplo, tua felicidade era dinheiro, você vai ver que quando você estiver cagando dinheiro, você vai ver que aquilo ali não é felicidade. Entendeu? Então você vai revisar. Não tem, gente. A nossa meta e a nossa busca é sim ser feliz. Desde as histórias de, né? Vocês vejam, as mais belas histórias, né? Foram feitas no tempo da guerra. É onde a nossa imaginação, é onde a nossa, né? A nossa, ela estava tão profunda naquilo que ela nos permite florear uma coisa tão subjetiva sobre como que é um mundo novo, como que é, né? Que a gente conseguiu acessar essa linguagem. Por isso que a gente fala que a linguagem da nova era é a arte, né? Porque é essa criatividade que precisa a gente sair dessa rede tão cartesiana que a gente tá e essa criatividade que vai colorir o campo energético que tá ao seu redor, né? Eu vou contar mais uma historinha para vocês. Tinha uma bruxa muito competente, tá? Ela ganhava milhões com os seus feitiços, tá? Ela conseguia fazer com que uma mulher conseguisse o que ela quisesse, qualquer homem que ela quisesse, né? Então ela ia lá, cobrava lá uma grana, né? A guria levava lá meia dúzia de cacareco, né? Só que só tinha uma situação que a guria precisava fazer. Sorrir o tempo todo. Sorrir, sorrir. Sorrir pra árvore, sorrir pra tristeza.
uma bruxa um tanto quanto inteligente, né, gente? Então, é isso que eu tô falando. A gente tem que entender, né? E a gente tem que perceber o que que é a verdadeira magia, o que que é que nos transforma. Hoje, o que que essa máscara quer dizer, gente, né? Sim, o olho no olho, ele vai revelar a sua alma, tá? Mas é o seu sorriso que vai revelar como você está, como que você tá se expressando, como que você está recebendo, como você está acolhendo, como você está trocando com aquilo. É a nossa palavra, é o nosso sorriso, é a nossa abertura, né, do entrar e sair, né, essa energia, é essa troca, né, que faz essa riqueza. Então, claro, gente, que você vai estar se sentindo desconectado espiritualmente, tá? É um momento de conexão interior, né? Você agora, a tua maior ferramenta é a capa, né? Nem seu Tranca brincou, né? É porta fechada, é fechar as porteiras, né? E o que que isso significa? Se recolher na cápsula da existência, né? Para que você possa trabalhar ali dentro aquilo que você precisa, tanto é que, né? Tá, por isso estamos aqui conversando sobre esse assunto, para que você consiga, por si só, né? Renovar e se fundamentar e ter a sua própria questão. Eu acho que ninguém é o mesmo depois da quarentena, tá? Em alguma coisa, todo mundo vai mudar. É o que eu espero. E eu acho que é natural, nem que seja energeticamente, tá? É uma coisa, depois de quarentena que eu quis dizer, mas é esse processo virótico como um todo, tá? As coisas estão se alquimizando naturalmente, tá? E a gente vem passando por isso, né? Para uns pode ser que nesse momento você esteja num epicentro, como quem está em Floripa, vivendo essa energia, né? Porém, quem está aqui em Floripa agora, graças a Deus não é meu caso, porque eu tenho água do morro, está vivendo com a falta de água. Gente, se vocês vissem o nosso santuário, a Lagoa do Peri, como é que tá? Quem mora lá perto, a Marina que tá aí, tudo. Gente, pelo amor de Deus, é desesperante você olhar para aquilo, né? E não conseguir. Você olhar aquelas raízes, é você olhar aquela coisa, é você olhar aquela água pura e cristalina que desce pelo aquele cano que vai alimentar a cidade inteira por barro. O que que é barro, gente? Terra e água. Terra e água é o quê? Emoções em reboliço, tá? Então nós estamos bebendo água com barro. O que que isso significa? Peso, densidade. Tá, mas e para que que serve o barro? Para você se remodelar, tá? Respira e aceita. É um grande preceito, é uma grande purificação, né? É a gente olhar para tudo isso e entender que quem manda nesse planeta não somos nós, né? E isso que a gente faz é uma inconsequência por não compreender o tempo, né? Somos imediatistas, temos grande dificuldade com o tempo. Claro, gente, enfiaram isso na sua cabeça quando te deram esse calendário que você tem pendurado na sua parede, tá? Porém, é a sua escolha seguir isso, né? Você pode seguir outro tipo de tempo. Vá pesquisar, né? Ou venha fazer o laboratório com a gente, que você vai se ancorar na quântica real. Então, assim, o que o laboratório muda na tua vida? Querido, desde nada, entendeu? Até totalmente, tá? É você que vai saber o que você vai fazer com aquela ferramenta ali que eu tô te passando, tá? Eu usei as ferramentas e hoje eu tô onde eu tô e tenho a visão que eu vejo. Para mim serviu de uma forma que eu achei tão rica que eu quero compartilhar, porque eu achei que daí cada um pode seguir o seu caminho, se você adaptar as ferramentas ao seu caminhar, né? Então a gente busca trazer as coisas de forma muito clara, de como trabalhar com a telepatia, com a clarividência, desmistificando, sabe? Entendendo, gente, que isso não é crença. Tem gente que realmente consegue ver coisas, tem gente que realmente enxerga. E você, além de gente que já nasceu assim, você pode aprimorar todos os seus sentidos e você pode conseguir entrar nesse magnetismo com a Terra e ter sim tudo o que você quer, né? Desde que o que você queira seja o que você precisa e seja o certo do seu caminhar aqui na Terra, né? Que você escolheu quando você veio para cá, né? Quando essa mandala fechar todos os pontos, ok, você pode seguir, tá? Então é você desenhar o seu próprio mapa. Né? É você desenhar o seu próprio mapa, né? E em cada passo que você dá, você ir criando novos caminhos, novas ferramentas, novas formas de ver, codificando sinais. Então, sim, entre os reinos elementais, entre os animais de poder, dominação dos elementos no nosso grupo. Por quê? Como que você vai saber se as suas intuições estão certas? Como que você vai saber se esse monte de antena de celular que está em cima da sua cabeça não está contaminando
as suas questões, como seus quereres e essa rotina que a gente vive. Aí entram os elementais, né? O que são os elementais? As fadas? Eu adoro acreditar em fadas. Se você não acredita, você está perdendo uma fase maravilhosa da sua vida. Mas você pode pensar, então, que é a memória quântica das coisas, né? A memória energética dos elementos naturais que vão servir de sinal, né? Para cada coisa da minha vida eu tenho um sinal, né? Desde uma armadeira que me ataca quando eu estou em perigo, até uma borboleta desse tamanho com 2 pontos brancos que significa que o pai Fernando está por perto. Tá, gente? Então, esse sincronismo, tá?